quero deixar claro para vocês aonde nasce o Brasil subserviente, aonde o Brasil acaba. O Brasil acaba numa nova doutrina de dominação anglo-saxã sionista, que se arrasta pela década de 70, tem o seu primeiro libelo, aonde, por incrível que pareça, vocês não tenham noção, o primeiro grande ensaio neoliberal do mundo, unidade totalmente neoliberal, é através do Chile, de Pinochet, em 73, através do seu Chicago Boys, inclusive lá com Los Piñera, e Paulo Guedes, que também fazia parte dessa turma, dessa quadrilha. Olha que os ladrões vêm de longe, todos jovens, todos bonitos, todos belos, todos filhos da puta, até a última raiz de cabelo. No começo da década de 80, exatamente nos estertores da década de 80, temos a eleição de Margaret Thatcher, a antitrabalhista, a destruidora das conquistas sociais do povo deles. Se é deles, imagina do nosso. Temos a entrada da década de 80, o agente da CIA, Ronald Reagan, já com uma folha de extensa de trabalho, já que começou no final da década de 40, já que era um ator de quinta categoria e presidente do sindicato pela AFL-CIO. AFL-CIO! Ele era do sindicato, o homem do sindicato, AFL-CIO. Ronald Reagan se elege presidente dos Estados Unidos. Para o cidadão americano tradicional, já era o máximo da decadência. Um ator de oitava categoria, sendo presidente do país. Mas com ele sobe ao poder, pelo Banco Central americano, pelo Federal Reserve, Paul Volcker. E esse simplesmente dobra os juros da dívida externa de todos os países emergentes. E isso provoca uma quebradeira em cascata e um processo de inflação por demanda de moeda, por demanda de você precisar fazer caixa para pagar os juros. Naquele momento, faltou liderança internacional para baixar as calças e mostrar o pinto para os Estados Unidos. Mas naquela época você não fazia isso sem ser comunista. Por que é que a empreitada da Rússia hoje é uma empreitada mais leve do que a da União Soviética? Você, para enfrentar o sistema na antiga cortina de ferro, você necessariamente tinha que assinar a carteira do lado de lá. E sociedades inteiras não aceitavam ser comunistas. Não estou entrando aqui no mérito, por favor. Então, aconteceu isso. Paul Volcker vem, destrói a economia desses países e começamos todos nós numa ditadura monetária regida pelo FMI. 1982, o Brasil quebra. O Brasil precisa recorrer ao FMI, pegar 400 milhões de dólares, talvez 4 bilhões de dólares hoje, para rolar a sua dívida, porque, além de não termos energia, choque do petróleo, segundo choque do petróleo, depois disso tudo, a gente, Geisel faz o que pode, energia daqui, energia de lá, energia de cá, energia de lá, energia de tudo quanto é lugar, Proálcool, Itaipu Binacional, energia nuclear, descoberta da bacia de Campos, incentivo e investimento pesado na Petrobras, distribuição de petróleo, exportação de armas, ciclo completo do urânio e, consequentemente, bomba atômica. Nesse momento, encerra-se o período do AI-5, pressão estrangeira, e depois de 77, quando o Brasil tenta, sem sucesso, uma linha independicista, porque só poderia ser independente se você fosse vinculado a Moscou, e isso cria um problema muito sério. E entramos a década de 80, uma década perdida. Nós trabalhamos por décadas perdidas. E eis que, em novembro de 89, nós temos o maior golpe que o terceiro mundo toma, e o golpe para perpetuar o Brasil como uma nação totalmente desimportante. É o consenso de Washington. O consenso de Washington nada mais é do que uma política externa do FMI, o Banco Mundial, e Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sempre eles. Quem fez o texto foi um economista chamado John Williamson, do International Institute for Economy. Gostaram? E se tornou política oficial do Fundo Monetário Internacional, que vinha na sua casa, botava seu povo para morrer de fome, para promover o ajustamento macroeconômico. E, de uma hora para outra, começaram a pipocar tranquilamente o controle das hiperinflações,
porque essa tragédia do consenso de Washington, criado e apresentado por... Quando ele fala criado e apresentado, fala um nome, mas é uma piada, é um grupo. Eles criaram uns 10 mandamentos do consenso de Washington. 1, disciplina fiscal, evitando grandes déficits fiscais em relação ao PIB. Isso é vendido pelo Brasil até hoje e é seguido à risca. Os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países mandam uma banana para isso. Mas eles que imprimem dinheiro forte, vendido e atravessado, está aqui. Ponto 2, segunda tábua, redirecionamento dos gastos públicos de subsídios, especialmente subsídios indiscriminados, para uma ampla provisão de serviços essenciais pró-crescimento e pró-pobres, com educação, saúde e investimento em infraestrutura. Mentira, cortaram tudo de todo mundo. Começaram a esmagar o povo, a destruir o povo, até o ponto de você ter um vagabundo como presidente que diz que se você quer alguma coisa, você vai estudar. E se não, só com o seu trabalho, nenhuma mulher vai querer transar com você ou aumentar a prole para estar com você. A não ser que você seja um drogadão da área. É pouco? Não, tem mais. Terceira, reforma tributária, ampliando a base tributária e adotando alíquotas marginais moderada. Ou seja, saquear o povo. Tirar o máximo, dando o mínimo. A diferença é o lucro. Mais dinheiro para o Estado, mais dinheiro para pagar dívida, mais dinheiro para endividamento, mais a criação de uma claque, de um grupo fechado que resolve tudo por todos. Taxa de juros determinada pelo mercado é o 4 item do consenso de Washington. O mercado quem é? Eu? Você? Não. O mercado é o Itaú, é o Bradesco, é o Morgan, é o Federal Reserve. São os abutres, os especuladores, ladrões, bandidos. Taxa de câmbio competitiva. É o 5º item. Não vai se perder. O que isso significa? Significa que eles vão manipular a taxa de câmbio de acordo com os interesses do momento. Ou sobe, ou desce. Lehman Brothers está trabalhando agora, atenção, essa de primeira, está lá no meu Twitter, @Gelfossa. Lehman Brothers trabalham com a perspectiva do real supervalorizado. O que o real supervalorizado faz? Primeiro, abre o mercado de criptomoedas. O que eles perderem aqui, eles ganham ali. Ótimo. Eles vão fazer um ataque especulativo, não vão conseguir, mas podem baixar para 4. Quem toma na tarraqueta, quem se rebenta, quem se fode, commodity. Leia-se agronegócio. Minerais, produtos de exportação, nosso. Petróleo, mas você toma na tarraqueta porque você importa beneficiado. Aí você se fode. Para vender fica caro e para comprar fica caro. Que chato, né? Que chato. E você que paga a conta. A conta vem para você, para o povo. É essa daí a grande saída neoliberal. Taxa de câmbios competitivas. Ao fazerem isso, eles vão destruir o agronegócio brasileiro. E o empresário do agronegócio brasileiro é tão tatu, é tão ignorante, tão imbecil, que ele briga com o Oriente, que sustenta ele, briga com a África, que sustenta ele, briga com outras nações e vão todos para os Estados Unidos sonhando em serem cidadãos americanos, ganhar um green card, ficar tirando onda, andando de lá para cá, sabendo que quem quer destruir o agronegócio brasileiro é o agronegócio americano, porque o americano está vivendo até de vender latinha. Por favor. Mas tem a sexta. Livre comércio, liberalização das importações, com ênfase na eliminação de restrições quantitativas, licenciamento, etc. Proteção comercial a ser fornecida por tarifas baixas e uniformes. Traduzindo, a raposa tomando conta do galinheiro. Quando você vai ter livre comércio com os Estados Unidos, com a Europa? Se eles mesmos fazem proteção e sobretaxas para produtos que são competitivos com o que eles têm lá. Mas você não, você vai abrir as pernas para tudo. Não perca a conta, esse é o 6º mandamento da destruição e do fim da soberania de um país como o Brasil. 7º, liberalização do investimento estrangeiro direto interno. Traduzindo, o americano imprime dinheiro, agora não precisa mais imprimir, ele só joga um numerário no Bitcoin e ele vem aqui e compra o que quiser. Porque a liberalização do investimento é o diálogo da corda com o pescoço, é a velha história do sapo e do escorpião. A liberalização do investimento estrangeiro direto interno é o controle total dos que têm dinheiro, do que imprimem dinheiro para nações subservientes. Algumas já acabaram, como o Equador, é pequenininho, já foi para o saco. O Brasil caminha logo depois da Argentina, que está sendo vendido para os sionistas. 8º e mais importante, consenso de Washington, porque nos tornamos um anão político. Privatização de empresas estatais.
Ou seja, tudo aquilo que foi criado com seu suor, com seu dinheiro, não é saneamento de estações estatais, não. É privatização. É pegar a empresa que foi criada com nosso dinheiro, que foi criada com nosso investimento, e dar para uma quadrilha. E essa quadrilha compra ela por dinheiro pintado, que nós vamos para o livre comércio anterior, lembra? Nós vamos para a liberalização do investimento estrangeiro anterior, lembra? E a gente cai na privatização. Você vê que é um sistema escalar, onde é um projeto caracu, onde eles entram com a cara e o resto é com a gente. Privatização de empresas estatais. Está aí, a Argentina já acabou. Hoje, na Europa, eles que fizeram com a Joaquim Santos, cortaram a própria orelha, já estão remendando. Mas aqui continua. Aqui as empresas estatais de fora vêm aqui explorar concessão de energia elétrica para pagar o salário deles lá. Vem explorar a gente aqui. Nono, desregulamentação, abolição das regulamentações que impedem a entrada no mercado ou restringem a concorrência, exceto aquela justificada por motivo de segurança, proteção ambiental e do consumidor e supervisão prudencial de instituições financeiras. Isso daqui é a mesma coisa do que o Estatuto do Puteiro. O que não está proibido, liberado está. Provavelmente, aqui nesse momento, estamos entrando numa situação de bunda lelê. Desregulamentação, abolição das regulamentações que impedem a entrada no mercado ou restringem a concorrência, exceto aquela justificada por motivo de segurança. Quem é que justifica? O Judiciário, TRE ou STF. Ele que vai dizer que sim ou que não. 11 pessoas agora no Brasil fazem isso. Somos 215 milhões de habitantes, mas na mão de 11 pessoas que não foram eleitas, que não receberam sufrágio público, que foram escolhidos por outros políticos, é que batem isso aí. Por motivo de segurança, proteção ambiental, para isso nós temos a fadinha do bosque. Eu estou aqui. Tartaruga sem casco. A Sônia, faltou etnia aqui, mas na época não estava na moda não, mas tudo bem, vem no bolo. Sônia Jararaca, no 8º andar de uma suíte 5 estrelas, tomando Vilve Clicô, olhando para os índios morrendo de impaludismo no meio do deserto verde. Parabéns. Supervisão prudencial de instituições financeiras. Nós liberamos o Banco Central, ele não é nosso. Fudeu! Fudeu! Brasil está aqui. Calma que falta 10. Isso aqui é fugir. 10. Falta 10. Segurança jurídica para direitos de propriedade privada. Ou seja, manter o direito de quem veio aqui, comprou por preço vil tudo que foi roubado através de conluio com criminosos que eles mesmos colocaram no governo. Aqui nem tem outras coisas, tem outras. Né? E assim nasceu a nova República Brasileira. Isso é 89. É o ano que o Brasil entra de cara no consenso de Washington. Os 10 pontos de Williamson é a espinha dorsal do consenso de Washington. Quem faz parte do consenso de Washington? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes. Collor assinou, não gostou, tentou voltar atrás, tentou brecar as privatizações, caiu. Botaram Itamar, seguraram 2 anos. Entrou FHC, um dos maiores ladrões da história do Brasil. E o Brasil, depois de 20 anos, eu sou obrigado a escutar o crápula do Lula com o mesmo discurso de 20 anos atrás, prometendo a mesma coisa que qualquer um tem na cadeia, 3 refeições por dia, ou seu dinheiro de volta. O Brasil é um anão político, por causa do consenso de Washington, por causa da implementação de leis. Quando você olhar essas 10 diretrizes, 10 pontos de Williamson, você descobre que o Brasil e qualquer país que seguiu essa tragédia acabou como país. Os 10 pontos do consenso de Washington, os 10 pontos de Williamson, é uma estrutura neoliberal, clássica, crônica e que transforma qualquer país desenvolvido em simplesmente lixo, sucata. Depois disso, nós temos desdobramentos: fome, miséria, falta de educação, falta de segurança, concentração de renda, sucateamento da máquina pública. Você descobriu por que nós somos um anão político? Você descobriu que não adianta trocar Bolsonaro por Lula, que a gente vai continuar na merda? Que tem que ter alguém com culhões para pegar o consenso de Washington, rasgar e mandar para puta que pariu tudo. Hoje você pode ficar do lado da Rússia sem ser comunista. Hoje você pode ficar do lado da China, não é 100% confiável, mas qualquer coisa é melhor que os Estados Unidos. Você consegue fazer tudo isso aí numa boa. Você hoje não precisa de um alinhamento total. Não existe mais a escolha de Sofia, quando aconteceu com Cuba, na década de 60, quando Fidel Castro e Che Guevara falaram, e Ernesto Cienfuegos tentam, efetivamente, moralizar o país. Quando eles começaram a fuzilar traficante, bandido, os homens da máfia, do traficante,
traficante, o nome dele era traficante, esqueci o nome de outro traficante, Johnny Traficante. Traficante era o sobrenome dele. Era o homem que mandava em Cuba e é um dos caras que preparou o assassinato de John Kennedy. E John Kennedy ameaçou, não, John Kennedy não ia virar comunista, mas o John Kennedy ameaçou o retorno de políticos, chefes de Estado, com a estrutura de Roosevelt, que foi o último chefe de Estado pleno americano, que morreu ao começar o seu 4º mandato. Inclusive, depois dele, só tem uma eleição e uma reeleição. Ele, que até hoje é odiado pela elite, ou a falsa elite americana, é um exemplo para todos. Ele fazia coisa, tinha que defender os interesses dos Estados Unidos. Está certo. Mas as políticas dele eram antagônicas a todo esse projeto, ao que se pensou em Bretton Woods e os desdobramentos de Bretton Woods. Bretton Woods era para a soberania das nações que venceram a contenda. Bretton Woods vira um antro sionista, onde eles tomam conta do poder financeiro mundial, porque o dólar passa a ser a moeda de troca internacional através da adoção do padrão ouro. Mas disso nós já falamos e eu não vou falar hoje aqui. Eu só quero dizer para vocês que Ciro Gomes está no meio disso aqui também, tá? Todos os políticos brasileiros estão aí. Todos eles estão no consenso de Washington. Todos eles. Todos eles. Então, tanto faz ganhar qualquer um. Se não tiver alguém, bata de frente com o consenso de Washington, que é a grande diretriz do FMI, Banco Mundial, todos os elementos americanos, tudo anglo-saxão sionista. Eles não têm pena nem do povo dele. Eles fazem como Joaquim Santos, cortam a própria orelha e mandam embalado. Mas a do seu filho eles vão cortar o pescoço, não tenha dúvida.